Estamos quase no fim do trimestre, lição 12 agora. Que viram em tua casa? Esta frase, ela vem dos tempos bíblicos, da história do rei Ezequiel, que recebeu uma comitiva de Babilônia em sua casa, mostrou tudo da sua casa, mostrou o ouro, mostrou a prata, mostrou até o que não devia mostrar para os emissários da Babilônia. E Deus, sabendo que esta visita dos babilônios era uma visita com segundas intenções, para depois voltar e atacar Israel e roubar as coisas do reino, disse para Ezequias: que viram em tua casa, Ezequias? O que esses emissários viram? Esta pergunta tinha uma resposta objetiva, que era: eles viram o ouro, viram a prata, viram a minha riqueza, viram a minha opulência, etc. Mas no fundo Deus também estava questionando e perguntando: o que viram em tua casa no sentido espiritual? Qual é o testemunho que você deu? Na verdade foi isso que Deus colocou, por isso que esse é o título da lição dessa semana. Então, nessa semana vamos estudar um pouquinho sobre a importância do testemunho dentro da família. O primeiro bloco é família, que é o primeiro campo missionário. Vai aparecer aí na sua tela. E aí a gente fica pensando assim, que muitas vezes a gente quer buscar pessoas em todos os cantos do mundo, impressionando-os com o evangelho. Isso é maravilhoso, nós temos que evangelizar o mundo, né? Cada nação, tribo, língua e povo. Mas o maior campo missionário começa aonde? Em nossa casa, em nossa família. Ellen White, no livro Serviço Cristão, na página 158, ela diz assim: nossa obra para Cristo deve começar com a família, no lar. Não existe campo missionário mais importante do que esse. Então isso é importante. Então essa questão do testemunho da família, ou seja, a obra missionária da família, o exemplo da família, ele começa dentro de casa, começa no nosso lar, né? Nós lembramos aí no episódio bíblico a história de Noemi, né? Que apresentou o verdadeiro Deus, né, lá no livro de Ruth, para sua nora Ruth, que se tornou uma servidora, uma seguidora do Deus verdadeiro. E a história de Ruth nós lemos na Bíblia, e é uma história linda, que inclusive vai depois desembocar na própria genealogia de Jesus Cristo. É a prova de que uma família que testemunha, uma mãe, um pai que dão o seu testemunho, o seu exemplo, a sua coerência de vida com Cristo, com Deus, tem um poder extraordinário, né? Nós temos também na Bíblia uma outra história que o nosso autor da lição explora, né? O André, né? Que apresentou Cristo para seu irmão Simão, nosso amigo Simão Pedro, lá em João 1, versos 40 a 42. Então, eu fico às vezes pensando nesse André. André me parecia ser uma pessoa um pouco mais reservada, mais tímida. André era aquele sujeito dos bastidores, ele não estava sempre na frente das coisas, mas na sua simplicidade e nos seus bastidores bons, porque existem bastidores ruins, de fofoca, de mexerico e tanta coisa assim, mas no bastidor bom, ele trabalhou no sentido de conduzir Simão para Jesus. Ele falou com Simão de forma muito pessoal, ele fez o que chamamos de evangelismo pessoal, convidando-o para aceitar a Jesus. E é interessante que André poderia se sentir rebaixado, né, por causa do brilho e da liderança do Simão, que era o seu irmão. No entanto, ele trabalha em silêncio. Muita gente, às vezes, pela timidez não faz alguma coisa, ou pela autoestima baixa não faz alguma coisa, e começa a se comparar com os outros. Ah, se eu tivesse o talento daquele irmão, ah, se eu fosse um bom pregador como fulano, um bom ministrador de estudo bíblico como Beltrano, ah, se eu fosse um cantor como aquela moça, eu iria pregar, eu iria testemunhar. Não, Deus não depende disso. Deus quer a nossa disposição para o seu trabalho. André fez isso. Então, ele não se importou que o seu irmão era mais líder do que ele, mas mesmo assim testemunhou para esse irmão, e esse irmão depois usou a sua liderança no trabalho de Deus. Foi um irmão que discipulou outro irmão. Isso é discipulado, né? Bem, esse é o primeiro bloco. O primeiro bloco é a importância do testemunho na família, a família como
campo missionário, nosso primeiro campo missionário. O segundo bloco da lição dessa semana é família, diferenças que podem ser oportunidades missionárias. Então o autor agora fatia o assunto, ele diz quais são algumas maneiras de você pregar o evangelho através da família. E ele começa com aquilo que seria mais comum, que é o cônjuge que é descrente. Então tem uma mulher que é crente e um marido que não é, ou o contrário. Então ele cita aqui 1 Coríntios 7, 12 a 15, onde Paulo fala sobre o relacionamento dentro do casamento entre um cristão e um não cristão. E ele fala que a mulher pode ganhar o marido até sem palavras, pelo seu exemplo, pelo seu testemunho. Ou seja, o seu primeiro campo missionário é o seu marido, pelo seu exemplo, pela sua mansidão, pela sua maneira, pelo seu testemunho firme, por não ceder na quebra dos princípios espirituais e tudo mais. Essa mulher ou este homem podem ganhar o seu cônjuge. Então aí está um primeiro campo missionário, levar alguém ao batismo através disso, né? Aquilo que pode ser uma dificuldade aparente passa a ser uma oportunidade para salvar pessoas para o reino de Deus. Um outro ponto é que a família pode testemunhar por sua influência. A família pode dar o seu testemunho por a sua influência. Ela pode influenciar os outros para Deus de diversas formas. Em primeiro lugar, pelo poder do exemplo, né? O Albert Schweitzer dizia assim, que dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Então, esta frase atribuída a Schweitzer pode com certeza ser aplicada ao lar cristão como um polo de influência na sociedade. Uma família bem organizada, bem ordenada. Um segundo ponto é que a família pode também testemunhar pelo poder da hospitalidade, né? Recebendo bem as pessoas, né? Uma família crente, ao se mudar, ou quando alguém se muda próximo da sua casa, pode ali oferecer seu carinho, sua atenção, sua ajuda, em certo sentido. E isso vai fazer com que haja o poder do relacionamento entre as famílias, e isto vai fazer com que essas pessoas que não são crentes comecem a despertar e perguntar: por que essa gente é assim? Por que essa gente age assim? E essa curiosidade vai levá-los a estudar a Bíblia, vai levá-los a ir à igreja e vai levá-los a tomar uma decisão ao lado de Cristo, se for o caso. Então, como conclusão, eu queria deixar com você 2 textos. O primeiro deles, nossa obra para Cristo deve começar com a família no lar. Não existe campo missionário mais importante do que esse. Eu já li esse texto, Serviço Cristão, página 58. E o outro texto é: a maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é uma família bem ordenada, bem disciplinada. Isso recomendará a verdade como nenhuma outra coisa o poderá fazer, pois é um testemunho vivo de seu virtual poder sobre o coração. Também em Serviço Cristão, página 160. Pense nessas palavras, na profundidade dessas palavras, na aplicação dessas palavras. Converse um pouco com seus alunos sobre essa importância da família e tente despertar neles esse desejo de ter uma família mais organizada, mais cristã, mais consagrada, mais dedicada às coisas de Deus, para ali ser um testemunho. Que a sua família, que a minha família, possa ser uma bênção, possa ser uma luz, possa ser um testemunho, possa ser um verdadeiro centro missionário que ganhe almas para Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Semana que vem voltamos para a lição número 13. Um abraço e até lá.